Esse drama coreano vai te fazer chorar e não é pouco. Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o drama coreano que pra mim é um dos meus preferidos. Eu acho que no topo, assim, das minhas produções preferidas é o segundo colocado. Gosto bastante. Vi não faz tanto tempo assim, mas é uma obra antiga. Eu tô falando de Stairway to Heaven, ou Escada para o Céu, que atualmente está disponível no Viki. Se não me engano é assim que fala, vou colocar aqui. Mas também eu achei por aí no Telegram, no Facebook. Então você vai encontrar se você quiser buscar por aí esse dorama. É muito legal, eu assisti recentemente, mas ele é de 2003 e 2004. Ele foi exibido pela SBS entre dezembro de 2003 e fevereiro de 2004. Tem uma pegada realmente super familiar, com diversas reviravoltas, tem bem o estilo de doramas antigos, mas a história é super atual, eu gostei bastante. E ela é para aquelas pessoas que realmente gostam de uma história romântica, de uma história com reviravoltas, de mistérios, porque realmente vai te prender do começo ao fim. Na história a gente acompanha o Seo-ju e a Jung-soo. Inclusive, eu vou até pedir uma desculpa se caso eu estiver errando a pronúncia. Eu não falo coreano, então eu acabo pegando só o que eu entendo ali da pronúncia deles, mas até onde eu entendi é isso mesmo. Eles são pessoas que se conhecem muito jovens, eles partilham da mesma dor, um perdeu o pai, outro perdeu a mãe, então eles acabam crescendo juntos ali numa região de praia, onde eles ficam super amigos, porém algumas reviravoltas que tem ali no destino, especialmente com o casamento do pai da Jung-soo com uma outra mulher que traz os seus filhos, e acaba acontecendo um monte de reviravolta, um monte de maldades acontece ali para separar os dois, e a gente vai acompanhando ao longo dos vários anos seguintes tudo que vai acontecendo com eles e as reviravoltas. É aquele tipo de história que quando você pensa que tudo tá dando certo, vai lá e acontece uma reviravolta e as coisas passam a dar errado. Mas ela é recheada de uma trilha sonora muito bonita, inclusive o nome do seriado, que é Stairway to Heaven, provavelmente também tem muito a ver com a música do Led Zeppelin, porque ela toca a versão instrumental dela diversas vezes durante o dorama, é muito bonito, mas tem outros tipos também de trilha sonora que são bem legais durante a obra, combina bastante com o enredo, que é um enredo muito mais pesado, cheio de coisas tristes acontecendo, então acho que combinou bastante. É um dorama que tem 20 episódios, embora nessas opções aí alternativas que eu falei pra vocês, como o Telegram e o Facebook, eu sei que nessas comunidades tem umas versões mais compiladas, então com 3 episódios, então dá pra assistir de diversas versões. Mas antes de eu te contar com mais detalhes sobre essa obra, te explicar o porquê que eu achei tão boa e porquê que virou uma das minhas favoritas, eu vou pedir pra você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Aqui eu trago muito vídeo sobre cultura pop, mas também sobre seriados, sobre cinema, sobre música, como alguns pontos eu vou acabar citando aqui também sobre literatura, então se você gosta desses temas, já se inscreve que esse canal é pra você. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja distribuído para outras pessoas que talvez não conheçam o canal e assim a comunidade aqui cresce. Também comenta aqui embaixo se você já conhecia esse dorama, se você assistiu ou não assistiu, me indiquem outros também. É difícil fazer vídeo aqui no canal sobre dramas coreanos, embora tenha alguns aqui. Se vocês quiserem, eu deixo aqui a playlist marcadinha para vocês que gostam do gênero não perder nada. Mas me indiquem outros, porque eu gosto de assistir. Então, às vezes, apesar de não trazer tanto aqui no canal, de repente, se vocês me indicarem outros, eu passo a trazer também. E aqui embaixo também estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá, vou ficar bem feliz. Uma outra coisa interessante em Stairway to Heaven, como é um seriado, né, uma minissérie que se passou no início da década de 2000, a gente vê muito ator, muita atriz que acaba depois fazendo outras produções conhecidas. Então tem uns dois ali que eu reconheci de obras futuras, como o ator que faz o Descendants of the Sun, que inclusive também tá numa outra série super famosa da Netflix. Vou colocar aqui a foto dele e algumas produções que ele fez. E Descendants of the Sun pra mim é o melhor dorama já feito, eu amo de paixão. Não tenho uma lista tão grande assim de doramas, mas pra mim é o melhor dorama já feito. Inclusive, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo falando sobre. Também tem a atriz que fez o filme Chamada,
que também tem feed aqui no canal. Enfim, tem bastante gente super conhecida, mas um que se destacou porque eu lembrei muito, assistindo esse seriado, esse dorama, de um videoclipe que, não sei se vocês lembram, no início da década de 2000, fez muito sucesso, muita gente compartilhava no início da internet, um clipe chamado Because I'm a Girl, que era do grupo coreano Kiss, que ficou famoso por causa do enredo, que era uma moça que se apaixonava por um fotógrafo e ela acabava puxando assim alguma coisa na prateleira e caía um líquido sobre os olhos dela e ela acabava ficando cega. E no final o rapaz ia para o centro cirúrgico e dava os olhos dele para que ela voltasse a enxergar. Ficou super famoso, compartilharam muito, não sei se aqui eu tô entregando minha idade, né? Mostrando que eu sou velha, comentando algo tão antigo assim. Mas a história, o tipo de narração desse clipe me lembrou muito A Escada para o Céu e eu fiquei surpresa de reparar que o mesmo ator que faz o personagem no clipe também faz um personagem com bastante destaque aqui em Stairway to Heaven. Então foi legal vê-lo, né, em tela, interpretando um personagem que a gente também pega um carinho muito grande durante o dorama. Então eu achei legal também. Acho que isso que é a vantagem também de você assistir um dorama mais antigo, porque depois você vai fazendo as referências e encontra um monte de gente legal que já fez outras obras depois. Eu comentei, né, que em Stairway to Heaven é aquele tipo de seriado de dorama em que você acha que tá tudo dando certo e começa a dar um monte de coisa errada, até que tudo volte a dar certo de novo, né? Então eu não vou contar muitos detalhes nesse momento, eu vou avisar quando eu começar a contar com spoilers, que aí sim eu vou explicar tudo o que acontece, mas eu tenho certeza que vai mexer com muita gente que assiste, porque ele trata de diversos assuntos mais tensos, ele tem umas reviravoltas muito envolventes, então apesar de ter aquela dramaticidade comum do cinema, da produção televisiva oriental, que você consome isso já vai entender, que é toda aquela questão da dramaticidade, eles dão uma forçada no tipo de voz, durante o roteiro tem muita coisa mais que a gente poderia falar aqui no Ocidente, que é forçada, mas que é muito cultural, é muito deles, e isso tá muito presente na obra, especialmente porque é uma obra mais antiga, né? Tinha tudo isso muito mais enraizado. Porém, eu acho que também é um dos motivos que faz com que tanta gente goste dessas obras, porque elas são o tempo todo muito intensas. Eu acho que essa é a palavra certa para um dorama como Stairway to Heaven, como Escada para o Céu. Ela é intensa, então mesmo que não tenha cenas de ação, é um tipo de seriado, é um tipo de drama que tá o tempo todo acontecendo alguma coisa. Então ele não é cansativo em momento nenhum. Apesar de ter inicialmente 20 episódios, eles passam muito rápidos, porque as coisas que vão acontecendo vão te envolvendo, vão te prendendo, então ele fica com um ritmo muito mais agradável de se assistir. Foi uma das coisas que eu gostei bastante desse seriado especificamente e de dorama de uma forma geral. A partir desse momento eu vou dar um apanhado geral do que acontece na história, quero contar pra vocês um pouquinho sobre todo o enredo, tudo que acontece ao longo do drama, né? Então se você não quer saber nenhum tipo de revelação que possa comprometer você depois assistir ao seriado sem saber de nada, ficar surpreso, então pausa aqui, assiste lá, depois volta. Se não, assiste aqui comigo, depois também dá uma chance, ou se você já viu, você quer relembrar, porque realmente vale a pena. Então fica aqui o meu alerta de spoilers. Vamos lá. Eu comentei que o Sonju e a Jang-sung, eles acabam se conhecendo quando criança, eles ficam muito amigos porque ela perde a mãe e ele perde o pai, então eles acabam meio que se complementando. O Sonju é muito rico, ele faz parte de uma família que tem um conglomerado ali de lojas, de fabricação de roupas. Ela tem a sua vida razoável, mas ela não tem tudo isso, né? Ela não tem esse mesmo perfil dele. Porém, os dois sabem que daqui a alguns anos eles vão estudar no exterior, isso tudo já tá planejado, eles estão super ansiosos por isso. Porém, o pai dela acaba se casando com uma atriz relativamente famosa ali da Coreia, e ela, quando se casa com ele, acaba levando para casa os dois filhos dela, que tem mais ou menos a idade ali da Jeong-sung, que é a Yui e eu vou tentar falar o nome dele, se eu não me engano é Chi-tu-wa. Então eu vou tentar falar Chi, vai. Então se você, toda vez que eu falar Chi, é o irmão da Yui. E eles acabam
trazendo muitas mudanças ali pra casa. Especialmente porque a Yui é muito, muito, muito invejosa. Então tudo que acontece na vida da Jeonsu, ela sempre fica boicotando. Então ela acaba boicotando, inclusive, o relacionamento de amizade mesmo dela com o Sunju. Então ela acaba roubando a roupa dela, que é o presente que ele deu pra ela. Várias coisas assim, adolescente, e tudo com o aval da mãe. Porque a mãe, a atriz, ela é super malvada, ela é bem o estereótipo de madrasta malvada. Tanto que o dorama tem um quesinho de Cinderela, sabe? Acontece depois algumas reviravoltas, a Jeonsu acaba não indo pro exterior estudar junto com o Sunju, ele vai sozinho. E ali depois, quando ele volta pra encontrá-la, no momento em que ela tá indo até o aeroporto pra encontrá-lo, a Yeonsu a Yeon tá brigando com ela, acaba indo com um carro em direção a ela e acaba atropelando. E a Jeonsu acaba perdendo a memória, ela não sabe o que foi que aconteceu, ela nem sabe quem atropelou. E a Yui pede ajuda pro irmão, né? O Tae fala pra ele cuidar dela, pra dar fim dela. Só que ele é muito apaixonado por ela, porque a gente também acompanha tudo isso. A mãe, a atriz, ela acaba sendo muito malvada com o irmão, né, mais velho. E a única pessoa na casa que trata bem ele é a Jeonsu. Então ele acaba criando um carinho muito grande por ela, então ele não consegue dar fim nela, né? Então ele passa a cuidar dela, ainda mais que ela tá sem memória. Os anos passam, todo mundo acha que a Jeonsu morreu, na verdade. E aí eles acabam se reencontrando, porque ela acaba tendo uma barraquinha ali de roupa, ela é muito boa em design de roupas. E ali o Sunju acaba encontrando com ela por acaso. Só que ele fica naquela, não é possível que seja ela, né? Ele começa a se aproximar dela, mas sempre desconfiando se é ou se não é, se é ou se não é. Uma das coisas que poderia tirar essa dúvida é que os dois tinham um colar, um complementava o outro, só que o colar dela tá guardado junto com o T, né, que é o irmão da Yui. E a Yui é noiva do Sunju. Então, obviamente, tem todos esses clichês de relacionamento. Existem diversas idas e vindas, vários momentos em que fica muito próximo da gente descobrir realmente que ela é realmente Jeonsu. Aí tem vários momentos que fica prestes a descobrir que a Yui é que armou tudo aquilo junto com a mãe, mas nunca dá muito certo. Porém, bem mais pra frente, existe a revelação de que realmente tudo isso foi armação, isso porque a Jeonsu acaba ganhando a memória de volta. E aí o irmão dela, né, postiço, que é quem gosta dela, o T, acaba também revelando toda a verdade, conta toda a verdade. Só que nesse momento em que as coisas parecem que estão ajeitadas, a gente descobre que a Sunju, que a Jeonsu, ela tá com um problema na vista, ela tá cada vez mais perdendo a visão. E ali com o tempo a gente descobre que ela precisa fazer um transplante de córnea porque ela tá ficando cega. Assim como a mãe dela ficou um pouco antes de morrer. A mãe dela teve uns tumores também nos olhos. E isso aparentemente é genético. Então existe toda uma questão ali em busca de tratamento, além de toda essa questão de lutar para poder provar que ela de verdade é ela mesma, que a irmã postiça armou para ela, tentam armar contra o irmão dela, né, que é o irmão postiço que gosta dela, enfim. Acontecem várias coisas, no final das contas ela fica cega assim, a irmã e a mãe acabam sendo presas porque existe toda uma armação ali no meio, inclusive tentando incriminar o irmão dela porque ele faz pinturas, e aí falavam que ele tava fazendo pintura falsificada. Tem toda uma questão ali meio policial no meio que é legal também. E aí no final ele acaba, o irmão, né, que é o irmão postiço que é super apaixonado por ela, que eu sempre erro o nome, que é o T, digamos assim. Ele durante ali, ele pega o carro, deixa uma carta pra ela se despedindo, como se ele estivesse saindo do país. E ali naquele acidente de carro ele vai realmente bater porque ele quer doar os olhos, né, a córnea pra ela. Bem coisas de drama coreano, né? É por isso que eu falei que eu fiquei realmente muito surpresa quando eu vi que é o mesmo ator que faz o clipe do Because I'm a Girl da banda Kiss, que tem essa mesma temática, né, de doar a córnea para que a outra pessoa enxergue. Nesse caso, o T acaba se matando para isso, né? Ela acaba passando pelo transplante, ela volta a enxergar. Tem toda uma questão ali de redenção em que ela perdoa a irmã, né, se arrepende ali na cadeia, a madrasta ficou maluca, tudo vai se ajeitando, porém, aos poucos ela volta ali a sentir alguns sintomas e o Sunjun, o marido dela agora, né, porque eles casaram, ele acaba descobrindo que na verdade o tumor dela tá muito avançado e que ela vai morrer.
Então, no final das contas, tudo que acontece é só pra levar realmente aquele momento em que os dois têm aquela despedida, eles se reencontraram, né? Almas se reencontraram e ela vai pro céu. E ela vai juntamente com o irmão dela, postiço, que gostava dela, né? Porque ele morreu também pra dar ao Connor, né? A visão dela de volta, né? Pra que ela tivesse aqueles últimos momentos, aqueles últimos anos de vida de felicidade, que era o que ela merecia depois de muito sofrimento ao longo da vida dela. E é basicamente isso. Eu contei de uma forma bem resumida, parece super clichê, super chato, mas eu te garanto que é bem legal. A história é narrada de uma forma super emocionante, a trilha sonora ajuda demais, o elenco também colabora muito e eu acho que vocês vão gostar. Então comenta aqui embaixo se você já assistiu, me indiquem outras obras e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!